As sobrancelhas grossas e bem cuidadas das moças dão integridade à imagem. A escolha do formato correto das sobrancelhas torna os olhos mais expressivos, atraindo a atenção de homens e rapazes. Com regra geral, o formato natural precisa de ajustes pequenos, mas regulares. Você pode cultivar sobrancelhas grossas e sedosas seguindo as recomendações descritas abaixo. Correção do formato das sobrancelhas. Como cuidar das sobrancelhas? Os cuidados básicos com as sobrancelhas consistem em modelar, colorir e pentear os pelos. Quase todos os procedimentos podem ser realizados tanto em casa quanto em um salão de beleza. Além do uso de cosméticos, há receitas populares que foram comprovadas ao longo dos anos. Elas se caracterizam pelo baixo custo e pela possibilidade de selecionar combinações individuais. Cuidados em casa. Gastando 10 minutos por dia com cuidados pessoais, você pode cultivar sobrancelhas bonitas e grossas. Em casa, o tempo e os custos financeiros são mínimos. Correção da forma. A correção é um procedimento básico. Você pode corrigir a forma arrancando os pelos crescidos uma vez a cada 2 ou 3 dias. A regularidade permite que você alcance o efeito desejado. As pinças devem ser planas, mas afiadas. Para determinar a forma apropriada, siga o esquema passo a passo, usando um lápis ou uma caneta. Coloque a caneta verticalmente na asa do nariz. O ponto na ponta de nariz será o início da sobrancelha. Posicione a caneta a partir da narina até o centro do globo ocular, o ponto desejado da curva. Colocando a caneta contra a narina, desenhe uma tangente diagonal no canto externo do olho. O ponto de interseção com a sobrancelha simboliza o fim da sobrancelha. Observação: é melhor corrigir o formato das sobrancelhas com antecedência. A pele nos locais dos pelos arrancados ficará vermelha e não terá uma aparência estética. Ao arrancar os pelos, você precisa estreitar gradualmente a sobrancelha de um ponto a outro, preservando o padrão natural. Um banho de vapor pode ser feito para aliviar a sensação de dor. É mais fácil remover os pelos dos poros abertos. Você pode substituir o vapor pela aplicação de discos de algodão embebidos em uma decocção quente de camomila ou água. Cuidados cosméticos. Você pode combinar o procedimento de escovação com a aplicação de óleos cosméticos que nutrem a pele e ativam o crescimento dos pelos. O óleo de rícino é um remédio barato e comprovado para aumentar a espessura das sobrancelhas. No processo de pentear, a pele é massageada e nutrida ao mesmo tempo. O penteado deve ser feito na direção do crescimento dos pelos, da ponta de nariz em direção às têmporas. A massagem com movimentos de ponta, beliscão e vibração estimula o crescimento, diminui a perda e enriquece a cor das sobrancelhas. Como deixar as sobrancelhas mais grossas? A cada 1 ou 2 semanas, você pode aplicar máscaras, misturando óleos vegetais em proporções iguais e pré-aquecendo-as em banho-maria. Os discos de algodão embebidos na mistura oleosa devem ser aplicados por 5 a 10 minutos. É importante garantir que os óleos não entrem em contato com os olhos. Coloração. Você pode corrigir a cor usando tintas especiais à base de henna, seguindo as recomendações do fabricante. É possível pintar as sobrancelhas tanto em casa quanto em um salão de beleza. Você pode sombrear a cor natural usando cosméticos decorativos. O lápis de sobrancelha certo deve ser duro para evitar que se espalhe. A sombra deve ser de 1 a 2 tons mais escura do que a cor natural. A pintura inferior deve ser feita em traços, desenhando os pelos que faltam e suavizando as linhas com um pincel de blush. Exemplo de coloração de sobrancelha. Tratamentos de salão. Os tratamentos de salão incluem threading, microblading, extensões de sobrancelhas e laminação. Threading, remoção de pelos com fio de seda, caracterizada pela ausência de dor e vermelhidão. O efeito dura 3 semanas. Microblading, desenho de pelos individuais com técnica de tatuagem. O efeito dura de 6 a 10 meses. Extensões, fixação de longos cabelos artificiais de látex em uma cola especial. O resultado dura de 2 a 3 dias. Laminação, restauração da estrutura do cabelo com queratina. As sobrancelhas parecem mais grossas e brilhantes. O resultado dura de 8 a 12 semanas. Do que depende da densidade da sobrancelha. A espessura das sobrancelhas é determinada pela hereditariedade e pelas qualidades naturais. A frequência dos ajustes afeta o volume. Quanto mais remoções mecânicas forem realizadas, mais tempo será necessário para o crescimento. Sobrancelhas raras são características de pessoas de cabelos claros. Elas tendem a ter pelos mais finos, o que faz com que as sobrancelhas pareçam menos exuberantes. Há uma correlação direta entre a atividade do sistema hormonal e a densidade das sobrancelhas. Quanto mais alto o nível de testosterona, mais espessa é a cobertura de pelos. Se a circulação sanguínea estiver prejudicada,
os folículos capilares ficarão mais fracos e os cabelos serão esparsos e finos. Produtos eficazes para aumentar a espessura das sobrancelhas. Como você pode aumentar a espessura das sobrancelhas? Os óleos vegetais são amplamente utilizados como estimuladores do crescimento das sobrancelhas. Óleo de ricino estimula o crescimento. Ponto e vírgula. Óleo de nabo nutre e fortalece os bulbos. Óleo de pêssego e de amêndoas reduz a queda de cabelo. Jojoba atua no bulbo para estimular o crescimento. Buckthorn aumenta o comprimento do cabelo. Esses mesmos óleos permitem aumentar o crescimento dos cílios. Preste atenção. Antes de usar qualquer remédio, é necessário realizar um teste de intolerância individual. A obtenção de sobrancelhas espessas pode ser obtida com a ajuda de um creme. Combine 10 gramas de creme de lanolina de farmácia, 0,5 ampola de aloe e 2 colheres de chá de óleo. Misture bem a mistura e aplique-a por 30 minutos, removendo-a depois com um tônico. O suco de cebola estimula a circulação sanguínea dos folículos capilares. Aplique o suco em um disco de algodão e massageie as sobrancelhas por 5 minutos. Em seguida, deixe o disco por 2 a 3 minutos para absorver o suco. Uma mistura gelatinosa de aloe vera e óleo de coco aplicada por 30 minutos pode fazer com que novos pelos cresçam. O limão fatiado pode ser aplicado nas sobrancelhas por 20 minutos. A vitamina C contida nele é um regulador da estrutura do cabelo. Como deixar as sobrancelhas mais grossas? A massagem regular estimulará as terminações nervosas dos folículos capilares, suavizará as linhas finas e nutrirá os bulbos, permitindo que as áreas sem cabelos voltem a crescer. Passe suavemente uma linha da ponta de nariz até a borda da sobrancelha 10 vezes com as pontas dos dedos. Passe as pontas dos dedos na direção do crescimento dos pelos. Aperte e puxe levemente a pele sobre os arcos das sobrancelhas. Direções dos movimentos de massagem. Você pode reforçar o efeito tratando os dedos com óleos. Contraindicação à massagem: presença de inflamação, acne numerosa, feridas ou verrugas na área da sobrancelha. Em vez de massagem, você pode escovar as sobrancelhas com uma escova especial ou uma escova de dentes dura polvilhada com óleo por alguns minutos. Após 2 semanas, as sobrancelhas começarão a crescer novamente e parecerão mais grossas e volumosas. O uso da henna fortalecerá a estrutura do cabelo e lhe dará elasticidade. Recomendações de cosmetologistas: o que fazer se minhas sobrancelhas estiverem ralas? Os cosmetologistas recomendam o uso do estimulador de crescimento complexo Alerana. Esse é um remédio não hormonal que consiste em 2 preparações. Cresce à base de taurina, ortiga e extrato de castanha. Essa composição estimula o crescimento dos folículos capilares. O tratamento noturno contém óleos ativados com vitamina I, que nutrem a pele e fortalecem o cabelo. Na ausência de crescimento capilar, o cosmetologista pode prescrever uma substância semelhante a um hormônio, a bimatoprosta. Penetrando no interior dos bulbos, ela estimula a circulação sanguínea, fazendo com que as células dos cílios papilares trabalhem mais, ajudando a regenerar os cabelos. Um dos efeitos é a pigmentação da pele e dos cabelos tratados com a cor preta. Para uso diário, os esteticistas recomendam sérums como o Bodytone ou a Dunibro Revive. Eles restauram a densidade, fortalecem o cabelo, enriquecem os pigmentos, amaciando e hidratando a pele. O fator limitante é o alto custo, de 1.000 a 4.000 rublos por frasco. Os produtos em gel são os mais económicos. O Talica ou ART Visage tonificam os folículos, fortalecendo as raízes e ajudando no crescimento de novos cabelos. Os géis são aplicados 2 vezes ao dia. Os condicionadores podem ser usados para dar sedosidade e brilho. Eles são rapidamente absorvidos e não deixam resíduos visíveis. Além do brilho, eles inibem a queda de cabelo, pois têm um efeito anti-inflamatório. As desvantagens incluem o alto custo, de 1.000 a 3.000 rublos por pacote. Os cabelos enfraquecidos após a tatuagem podem ser estimulados com meios hormonais ou esteroidais, após uma consulta médica prévia. Resumindo, podemos dizer que há muitas maneiras de dar vida às sobrancelhas, de meios económicos e acessíveis da medicina popular, óleos Açores e condicionadores caros. Antes de usar qualquer remédio, é necessário consultar um cosmetologista e testar uma possível reação alérgica. Ao prescrever medicamentos, é proibido aumentar de forma independente a duração do curso ou a frequência de uso. Além dos cuidados em casa, há procedimentos de salão que permitem obter um efeito de longo prazo em um curto espaço de tempo.